O comércio global é interrompido, preços disparam e conflitos aumentam. É isso que acontece se os Estados Unidos perderem seu lugar como a potência mais dominante do mundo. Isso pode acontecer antes do que você pensa. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar o que acontece se a América perder o posto de superpotência. Primeiro, o que exatamente é uma superpotência? A mídia usa muito esse termo quase sempre de forma incorreta. Atualmente, muitos meios de comunicação chamam Estados Unidos da América, Rússia e China de superpotências. Mas isso está errado. O mundo só tem duas superpotências, e são os Estados Unidos da América e Beyoncé. Geopoliticamente, porém, desde o fim da Guerra Fria e talvez durante boa parte da segunda metade, só existiu uma superpotência, os Estados Unidos. O que torna os Estados Unidos um personagem overpowered? A resposta está em vários aspectos dos Estados Unidos da América atuais. Primeiro, uma superpotência precisa ter alcance militar global. Essa é a definição mais simples e comum usada para descrever esses estados. Embora seja uma definição com a qual a mídia frequentemente tropeça, as forças dos Estados Unidos da América estão em toda parte e, se não estiverem, estão por perto. Apenas a um curto voo de C-130 ou de helicóptero de distância de estarem no seu quintal. Isso não é por acaso e não é pelo motivo que você pensa. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América servem a dois objetivos principais. Primeiro, afastar conflitos das costas americanas. Segundo, manter a estabilidade global. Sem guerras entre nações, as economias prosperam. Essa estabilidade é boa para o mundo e para os Estados Unidos. Com milhares de soldados e centenas de aeronaves, prontos para serem mobilizados em até 48 horas em qualquer lugar do mundo, poucos países ousam desafiar a paz sustentada pela hegemonia militar dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos da América adotam isolamento, a ordem global piora. E quando isso acontece, a economia dos Estados Unidos sofre, prejudicando principalmente a América. Rússia e China não conseguem mobilizar muito poder militar longe de suas fronteiras. A China está trabalhando nisso, mas até hoje sua marinha continua sendo basicamente uma força costeira que não consegue operar longe de suas próprias fronteiras e precisa de apoio aéreo aliado. Diferente da China, a marinha dos Estados Unidos da América leva sua própria força aérea ao mar, sendo uma das maiores do mundo. E a Rússia, superpotências, não levam 3 anos para conquistar 1/10 do território vizinho. Mas o poder militar é só parte da questão, pois uma superpotência também precisa de alcance financeiro global. Assim, a China pode desafiar os Estados Unidos de certa forma. Apesar do crescimento econômico da China, nas últimas 2 décadas, o dólar ainda domina o comércio global. Só uma pequena parte é feita em yuan chinês. Quando os Estados Unidos impõem sanções a uma nação, elas não vêm sozinhas. Elas desencadeiam uma reação global em cadeia. Esse é o outro lado de ser superpotência, influenciar uma rede global de aliados. Os Estados Unidos raramente agem sozinhos. Esse é o impressionante peso diplomático de uma superpotência. Moldar eventos globais só com poder brando. A China só consegue fazer isso regionalmente e mesmo assim apenas às vezes. Outro aspecto pouco considerado de ser uma superpotência é a cultura. A cultura dos Estados Unidos da América é global, e apesar de não ter mais a hegemonia da Guerra Fria, ainda é uma força relevante. Provavelmente, quando vai ao cinema, os grandes sucessos do verão que você vê são filmes americanos com atores americanos. Isso não é coincidência. Na Guerra Fria, Hollywood foi uma das principais armas dos Estados Unidos da América contra o comunismo. Os valores e ideais americanos foram mais difundidos mundialmente pelos filmes de Hollywood do que por mísseis. Nenhuma nação hoje tem o poder cultural que os Estados Unidos da América têm, cujos programas de televisão, filmes, videogames, quadrinhos, moda e música são verdadeiros fenômenos globais. Considerando todos os aspectos, há apenas uma superpotência dominante: os Estados Unidos. A China pode estar crescendo militarmente, mas seus filmes ainda têm dificuldade para encontrar um público confiável no exterior. Exceto pelo TikTok e talvez a Huawei, poucos perceberiam a influência chinesa em seu cotidiano. Mesmo assim, o status de superpotência dos Estados Unidos nunca foi tão desafiado. Os Estados Unidos estão voluntariamente perdendo esse status por decisões internas ruins.
O que ocorreria se os Estados Unidos deixassem de ser superpotência e o que poderia levar a isso? Para responder, precisamos entender como os Estados Unidos poderiam perder a liderança, já que toda potência eventualmente cai na história. Há preocupações econômicas que podem causar a queda dos Estados Unidos. Entre elas, destacam-se a crescente dívida externa e possíveis consequências de uma guerra com a China. Os pagamentos da dívida dos Estados Unidos da América crescem anualmente, levando Washington a gastar mais com juros, o que nem sempre é negativo. Nações podem ter déficits por décadas, desde que os juros não superem o crescimento econômico. Muitos temem que os Estados Unidos já tenham ou logo ultrapassarão o ponto em que a dívida supera o crescimento econômico e a perda de confiança na capacidade americana de pagar suas dívidas abalaria o dólar e a ordem econômica global. O impacto econômico de uma guerra com a China pode ser mais devastador que o militar. Em qualquer cenário futuro, cada vez mais provável, em que os Estados Unidos da América e a China entrem em guerra, prevê-se que as perdas militares sejam grandes para os Estados Unidos da América, mesmo em caso de vitória. Mas o custo exorbitante de reconstruir um exército tão caro poderia paralisar os Estados Unidos da América, especialmente se a guerra resultar em danos significativos à infraestrutura americana, seja digitalmente ou fisicamente. Mísseis de longo alcance lançados por submarinos poderiam atingir infraestrutura crítica no território continental dos Estados Unidos da América a partir de uma distância significativa. Se a história servir de referência, o desempenho irregular da Marinha dos Estados Unidos da América contra submarinos pode ser problemático. Submarinos chineses conseguem atravessar barreiras americanas no Pacífico e se aproximar para atacar. Um grande ataque cibernético poderia causar danos à infraestrutura dos Estados Unidos da América, com possíveis efeitos destrutivos ao sequestrar represas e subestações elétricas. A economia americana pode ser arruinada por sabotagem cibernética, uma ameaça grave diante do crescente domínio da tecnologia da informação. Uma guerra prolongada pode deixar os Estados Unidos da América militar e financeiramente esgotados, longe do papel de superpotência global. O custo militar de uma grande guerra já pode causar esse colapso. Uma superpotência não pode ser só uma dessas coisas, deve ser todas ao mesmo tempo. Se os Estados Unidos da América tiverem grandes perdas militares de pessoal e equipamentos caros, sua capacidade de projetar poder globalmente será enfraquecida, abrindo caminho para cenários de pesadelo em breve. A América pode perder o status de superpotência se ficar atrás na corrida tecnológica. Avanços em inteligência artificial e energia vão definir o século XXI. A inteligência artificial influenciará desde guerras até o dia a dia. Ficar para trás na corrida da inteligência artificial é como perder o motor a jato ou a revolução dos computadores no século XX. Isso não causaria o colapso nacional, mas deixaria os perdedores tão para trás que alcançá-los seria quase impossível. Dê adeus ao domínio da Microsoft e Apple nos PCs e receba dispositivos estrangeiros turbinados por inteligência artificial. Os Estados Unidos podem perder o status de superpotência de forma inesperada, e isso já está acontecendo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América atraem os cientistas, engenheiros, artistas e profissionais mais talentosos do mundo. Os Estados Unidos da América tinham estabilidade e oportunidades únicas. A chegada de cientistas, engenheiros e artistas da Europa devastada impulsionou sua ascensão como superpotência. Os Estados Unidos são vistos como terra de oportunidades, com universidades e empresas, buscando imigrantes qualificados. No entanto, hoje em dia, cada vez mais imigrantes das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática e artistas estão escolhendo buscar oportunidades em outros lugares. Estudantes de ciência, tecnologia, engenharia e matemática têm sido atraídos ou desestimulados a ir aos Estados Unidos da América. Dificuldades com vistos como o H-1B frustram ou impedem a imigração de profissionais qualificados. Enquanto isso, países como Canadá e China recrutam ativamente estudantes. Além disso, é difícil conseguir vistos de longo prazo após a graduação e não há um caminho claro para o Green Card. Mais entrevistas presenciais e medidas restritivas só agravam esses problemas e desestimulam ainda mais os imigrantes. Em vez disso, eles estão escolhendo cada vez mais a Europa, o Canadá, a Austrália e, em alguns casos, até mesmo a China, que está ativamente tentando atrair cada vez mais profissionais de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso é um grande problema para os Estados Unidos,
já que a China emite mais doutorados anualmente do que o número de profissionais nativos atuando no país. Com a América se tornando potência em tecnologia da informação, sua economia pode enfraquecer pela falta de profissionais de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Como superpotência cultural, se os Estados Unidos da América atraírem menos artistas e empreendedores, eles buscarão alternativas em outros países. E também há muito dinheiro em jogo, bilhões de dólares. Os vistos Employment-Based 5 permitem que estrangeiros obtenham residência permanente nos Estados Unidos da América, investindo a partir de $800 mil em setores econômicos específicos. Outras áreas exigem investimento de $1,05 milhão americanos e criação de pelo menos 10 empregos integrais. Nos últimos 10 anos, esse programa trouxe $20 bilhões americanos em investimentos para a economia americana. Agora, não para por aí. Estatisticamente, os imigrantes têm o dobro de probabilidade de abrir novas empresas em comparação com os americanos. E mais da metade das startups avaliadas em $1 bilhão nos Estados Unidos da América foram fundadas por imigrantes. Imigrantes que são essenciais para a economia americana, contribuindo com $652 bilhões em impostos e para o futuro do país. Hoje, políticas fracassadas e uma economia excludente fazem esse dinheiro ir para outros lugares. O que ocorre se os Estados Unidos da América deixarem de ser superpotência? Em resumo, caos. Primeiro, o dólar dos Estados Unidos da América perderia seu status de moeda de reserva, causando caos econômico e elevando os custos do comércio global. Em 2022, 54% do comércio global foi em dólares, ou seja, mais da metade teria que usar outras moedas de repente. O caos bancário dificultaria ainda mais a transição e várias moedas passariam a disputar dominância. Assim como as nações apoiadoras. Sem o dólar americano dominante, a forte competição internacional poderia virar guerras comerciais e até reais. Isso também prejudicaria significativamente os Estados Unidos, considerando os grandes benefícios que obtém ao realizar comércio em sua própria moeda. O custo dos bens diários aumentaria muito nos Estados Unidos, pressionando ainda mais a classe média, já bastante afetada. A turbulência interna agravaria as tensões políticas e causaria surtos de violência. Os Estados Unidos podem enfrentar uma guerra civil devido ao peso de seus problemas. No cenário global, a perda do dólar como moeda de reserva mundial também teria sérias repercussões para a diplomacia americana. Sua influência sobre instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial diminuiria. Isso reduziria sua capacidade de usar essas instituições para se beneficiar ou punir países que desafiam a ordem mundial liberal. Seria muito mais difícil punir nações como a Rússia por más ações como invadir vizinhos. A queda dos Estados Unidos seria péssima notícia geopolítica. Bem-vindo de volta à era de Westfália das guerras entre Estados-nação. Atualmente, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América evitam grandes guerras globais, mantendo a paz há décadas. Ela falhou na Ucrânia porque Kiev não tinha proteção dos Estados Unidos da América e a Rússia achou que tomaria a capital em 3 dias. O que Moscou nunca esperava era uma guerra de vários anos e o preço exorbitante que teria que pagar. Outras ambições russas foram contidas pelo poder militar e econômico dos Estados Unidos da América. Os estados bálticos devem literalmente sua independência contínua à força militar dos Estados Unidos, ficando sob o guarda-chuva de proteção americana como aliados por tratado. A segurança deles nunca esteve em questão, pelo menos até agora. O guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos da América protege países aliados, garantindo que um ataque nuclear a eles seria considerado um ataque aos próprios Estados Unidos da América, mas com o colapso dos Estados Unidos como superpotência, ambas essas garantias se desfazem, trazendo consequências graves. A Europa voltaria a ter grandes guerras em intervalos regulares, como sempre ocorreu em sua história. A Europa desfruta de 80 anos de paz em grande parte graças aos Estados Unidos como superpotência e aliado. A Europa não apenas se cansou da guerra após quase 1000 anos de conflitos. A influência dos Estados Unidos uniu as nações, e seu poder militar impediu que atores mal intencionados explorassem fraquezas dos vizinhos.
O comércio com os Estados Unidos ajudou a convencer os europeus de que lucrar era melhor do que guerrear. Sem a proteção dos Estados Unidos da América, a Europa se fragmentaria e países fronteiriços à Rússia poderiam voltar à influência de Moscou. Blocos rivais surgiriam na Europa, Ásia, Oriente Médio e África, buscando segurança em alianças, mas intensificando a competição. A história mostra que, sem uma potência dominante mantendo a paz, a guerra é inevitável. A perda do status militar dos Estados Unidos da América afeta o mundo de forma inesperada, como vemos hoje no Mar Vermelho. Quando os Houthis começaram a atacar navios de carga globais que passavam pelas costas do Iêmen, isso teve consequências ao redor do mundo. Desde 2023, 6,2 milhões de barris de petróleo passam diariamente por suas costas, junto com boa parte dos produtos que você consome. Ataques a navios de carga afetaram quase todos os países do mundo. Os custos de envio da China de Xangai para Gênova subiram 350%. As rotas entre a Ásia e a Europa aumentaram de 200% a 400% no custo total. Prêmios de seguro subiram até 1000% para certas embarcações e desviar rotas para evitar ataques dos Houthis ou o aumento do seguro pode custar $1 milhão extras em combustível e atrasar grandes navios em até 2 semanas. Isso impacta os custos das economias que dependem do envio pontual de mercadorias. Muitas empresas pararam totalmente enquanto aguardavam estoque, resultando em perda de salários para trabalhadores do mundo todo. Os ataques são um desastre que a Marinha dos Estados Unidos foi criada especificamente para evitar. A presença militar dos Estados Unidos da América é criticada, sendo chamado de policial do mundo. Mas a guerra na Ucrânia e os ataques dos Houthis ao transporte marítimo global mostram por que essa presença existe e por que o mundo precisa dela. Nem a Europa, nem a China conseguiram reunir forças para impedir a interrupção, mesmo sendo os mais prejudicados por ela. Os Estados Unidos da América responderam aos ataques dos Houthis, mas não como o mundo esperava. Após intensos bombardeios, Trump anunciou um cessar-fogo com os Houthis, mantido até hoje. Infelizmente, o acordo com os Houthis foi puramente interesseiro. Os Houthis concordaram em parar os ataques a embarcações com bandeira dos Estados Unidos da América em troca de os Estados Unidos cessarem sua campanha de bombardeios contra eles. Apesar da pausa nos ataques a navios dos Estados Unidos da América, 2 navios liberianos de propriedade grega foram atacados e afundados nos 2 meses seguintes. Os Houthis ampliaram sua campanha para atacar qualquer navio ligado comercialmente a Israel, independente da bandeira. Inicialmente, esperava-se que os Estados Unidos da América fizessem o que historicamente sempre fizeram: levantar uma coalizão internacional e liderá-la para acabar com a ameaça Houthi. Em vez disso, após uma breve campanha de bombardeios, os Estados Unidos da América agiram sozinhos em seus próprios interesses e então abandonaram prontamente o Mar Vermelho. Se a América age só por interesses próprios, não é um parceiro confiável para ninguém. A situação no Mar Vermelho mostra o que esperar sem uma superpotência para manter a paz. Essas formas de extorsão e pirataria eram comuns na história marítima, com rotas comerciais protegidas a alto custo por grandes potências navais e, mesmo assim, só em áreas geográficas limitadas. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram um corredor global de livre comércio marítimo, garantido pela Marinha dos Estados Unidos da América. Isso baixou os preços globais e impulsionou o crescimento das economias nacionais, tornando o comércio mais fácil e lucrativo. Se os Estados Unidos da América perdessem o status de superpotência, o mundo voltaria ao caos do passado, só que pior. Atualmente, simplesmente não há nenhuma potência no mundo que possa exercer influência militar global como os Estados Unidos. Sem isso, Europa e China teriam grande dificuldade em proteger seus corredores comerciais de agentes regionais, mal-intencionados ou do caos, enquanto as nações brigam entre si. Nenhuma força-tarefa europeia ou chinesa foi reunida até agora para proteger seu tráfego marítimo dos ataques dos Houthis. Então agora, imagine a perda da hegemonia militar dos Estados Unidos e o caos que se seguiria com o fim da era do comércio marítimo global livre. O que é bom para a América costuma ser bom para o mundo.
E isso não é coincidência. Os Estados Unidos, ao buscarem seus interesses, reconhecem há tempos o valor da prosperidade global. Quanto mais próspero o mundo, mais estável ele fica, resultando em menos guerras para os Estados Unidos da América policiar e uma economia americana mais forte. O mundo todo se beneficia à sombra de um gigante. Por isso, o isolamento dos Estados Unidos da América, priorizando seus interesses sobre normas internacionais, preocupa a todos, exceto China e Rússia. Eles gostariam de nada mais do que ver os Estados Unidos da América recuarem, deixando-os livres para moldar a ordem global como quiserem. Se a América perder o status de superpotência, as consequências podem afetar rapidamente as pessoas. Descubra o que acontece com você se os Estados Unidos da América reativarem o alistamento obrigatório ou clique neste vídeo em vez disso.